Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Mais uma semana, né? Graças a Deus. Espero que vocês estejam bem. Bom, a gente vai dar continuidade na página 90 e estamos finalizando praticamente o nosso livro, tá? Só vai ficar faltando alguns exercícios, pouquinhos daqui do livro, acho que um só até. E depois eu vou fazer exercícios de fixação com vocês, exercícios de revisão, não hoje, mas para as nossas próximas videoaulas, tá bom? Então, vamos lá na página 90. Estou aqui com o livro aberto, tá? Para que vocês também acompanhem. Gotas de Esperança. Sabemos que para tudo que nós vamos fazer, nós necessitamos de água, né? E o nosso planeta está envolto nesse líquido vital e fluido, como está bem aqui no livro. Então, a gente precisa a todo momento se movimentando, estar se hidratando, né? Limpando, né? Nos limpando. Então, a gente precisa conviver com água. A água é vida, ela é fundamental. Só que a gente vê que há um desperdício muito grande, uma exploração muito grande, sem controle, né? E sem falar da poluição, a gente já falou sobre isso. Então, como será daqui para frente se nós, seres humanos, não evitarmos certos desperdícios, poluição, essa exploração que não para da nossa água? Então, a gente precisa analisar de forma sustentável, como eu já havia falado para vocês. O que é fazer de forma sustentável? Ver com olhos de sustentabilidade. É fazer o uso desse recurso, não só da água, mas como outros recursos da natureza, como as matas ciliares, a gente já falou sobre isso aqui, justamente para que, fazendo o uso sustentável, o uso racional e equilibrado, nós vamos poder a gente vai acabar não comprometendo a qualidade desse bem tão precioso, que um deles é a água. Então, fazendo de maneira sustentável, de maneira consciente, nós conseguimos ter esse recurso para as nossas gerações futuras. Não só para agora, mas a gente vai ter para as próximas gerações, as que vierem depois de nós, os nossos filhos, os nossos netos e por aí vai. Então, a gente precisa cuidar agora, para que lá na frente as outras pessoas possam também usufruir. Então, como o livro ele está perguntando, o que é a sustentabilidade? Que é o que eu acabei de falar. Então, são ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. Então, a gente visa usar para o que a gente necessita, tomar banho, na indústria, na pecuária, na agricultura. A gente precisa de água para tudo. Então, a gente tem que fazer isso sem comprometer a qualidade da água, né, e a quantidade. Agora você para e pensa, como que a gente pode fazer isso de modo sustentável? Precisamos todos andar de mãos juntas, principalmente as grandes empresas que usam muita água. E muitas dessas empresas eliminam esgoto nos efluentes, né? Ela vai eliminando nos corpos d'água, nos rios, nos mares. Temos muito essa problemática. Então, a capacidade, né, a sustentabilidade, é a capacidade do ser humano conviver com a natureza, obter de forma racional os recursos que a natureza vem nos oferecer para garantir a sobrevivência e a qualidade de vida das gerações. Então, eu quero que vocês analisem agora essas imagens que estão na próxima página do livro. São situações representadas pelas essas imagens. Eu quero que vocês analisem, né, as possíveis ações de sustentabilidade que a geração atual pode fazer para visar a existência das gerações futuras. Então, temos aí água do rio, né, que reflete os raios do sol e esconde diversidade de vidas.
O rio sem água desvenda a seca, né? Causada pelo sol e ausência de vida. Falamos sobre isso, ausência de mata ciliar, causas secas, solos empobrecidos. Aí embaixo a gente tem a água presente, né, sinal de vida, o gado, né, o boi, ele bebendo água. E do outro lado, a seca, que os animais eles morrem de sede. Não só a gente, os animais eles carecem de água. E aí a água das chuvas alimentando, né, alimentos e vida. Então, longas estiagens, desolação e fome. Então, longos períodos sem chuva prejudica as plantações, né? Então, a gente precisa pensar nos outros da nossa espécie, lembrar sempre dos demais seres vivos, agir de acordo com o hoje visando o amanhã. Não é visar o hoje apenas. Ah, vou usar tudo mesmo, tem bastante água, o planeta é o planeta água. Isso já é modo ignorante, né? A gente ser ignorante e egoísta e pensar só no hoje. Ah, para hoje tem, realmente, para hoje vai ter. Mas e aí? Nos próximos anos, as próximas gerações? Então, existem leis para isso. Nós, enquanto cidadãos, precisamos estar pautados na lei. Então, a lei já fala da sustentabilidade. É crime, existem milhões aí de crimes ambientais que se uma pessoa fizer, ela pode ser multada ou até ser presa. Então, é nosso dever como cidadão. A gente, há muitos e muitos anos, o homem era o supremo, no qual o homem era o centro e ele podia fazer o que quisesse. Ele que mandava, ele podia explorar o quanto ele quisesse, poderia desmatar, poluir, usar os recursos de qualquer jeito, e o homem era o rei, né? Mas isso mudou. Agora a gente vê o homem e o meio ambiente como meios, né? E de forma igualitária. Todo mundo ali em pé de igualdade. Cada um vai depender do outro. A natureza precisa ser preservada para que o homem continue a explorá-la. Pensando nas gerações futuras, né? Nossa próxima página aí. Que ações de sustentabilidade podemos realizar em nosso dia a dia com relação ao consumo de água? A água doce potável é um recurso finito. Ela pode acabar sim. Então, vamos economizar água. Então, aqui tem algumas medidas, algumas até que a gente já conhece, e que na nossa própria casa a gente pode sim economizar. Então, lavar, tomar banho, você reduz o seu tempo ali no chuveiro. Você está ensaboando, desliga ali a torneira, né, o chuveiro. Então, reduz o tempo no banho de 1 ou 2 minutos. Também já ajuda. A gente que adora ficar ali no chuveiro o tempo inteiro. Regar jardins e plantas. Regar lá na manhã ou à noite, porque se regar tarde, né, um horário mais quente, a água vai evaporar com mais rapidez. A mangueira com esguicho revolve, né, o regador, que ele esparrama mais a água. Lavar o carro, né, usar um balde ao invés de mangueira para lavar o carro. Então, lavar uma vez por mês, né, usar um balde de 10 litros para ensaboar e enxaguar. Pode reaproveitar a água da máquina de lavar roupa. Então, não só aproveitar a água da máquina para lavar um carro, mas para lavar calçada, para lavar uma varanda, né? Na limpeza doméstica, utilizar a vassoura ao invés da mangueira para limpar a calçada. Ao lavar as louças, deixar os talheres e pratos de molho, porque ele vai amolecer mais e vai facilitar na hora de lavar. Não deixar a torneira aberta enquanto, né, ensaboa. Então, tudo isso, gente, com isso a gente pode economizar 100 litros de água aí por mês. Então, usar a máquina, né? Só coloque a máquina de lavar louça de roupa para funcionar quando as mesmas estiverem cheias. Então, aí a gente economiza até 3.600 litros de água por mês. Eu, particularmente, não gosto da lavar louça, porque demora muito, utiliza água morna, gasta-se muita energia, né? Então, eu não sou fã por isso. Então, escovar os dentes, né? Manter a torneira fechada enquanto você está lá escovando. Então, assim, a descarga, tem que ver se a válvula não está com defeito, mandar consertar se estiver, né?
lavagem de roupas, lavar louça com torneira aberta o tempo todo, desperdício até 105 litros. Isso é uma coisa que realmente eu não faço. Eu sempre fecho quando eu tô ensaboando, né? Verificar a torneira se não tem nenhum vazamento, né? Porque um buraquinho ali de 2 milímetros no encanamento pode desperdiçar cerca de 3 caixas d'água de milímetro, tá? Então, a gente precisa se atentar, assim, que a gente acha às vezes que não ajuda, mas nossa. E aí, vocês sabem qual o motivo pelo qual se consome muito mais água hoje do que há 100 anos? Então, o motivo, como está aí no livro, se chama água virtual. Então, o que é essa água virtual? É a quantidade de água usada para as produções de materiais, alimentos, roupas e tantas outras coisas que utilizamos no nosso dia a dia, né? Para vocês terem uma noção, para fazer um quilo ali de carne bovina, gasta-se 16 mil litros. Existem documentários que falam muito sobre isso. Então, à medida que a população vai comendo mais se gasta, né? A água também. A água não é só para o nosso uso pessoal, não, tá, gente? A água também é utilizada para a fabricação de muitas coisas. Então foi criado, né, esse conceito para representar a quantidade de água utilizada para a produção de bens e serviços que compramos, e alimentos e bebidas que consumimos. E vai muita água em tudo. O cafezinho depois do almoço consome 140 litros. Uma calça jeans precisa de 10 mil litros de água para ser produzida. Então, aqui a gente tem exemplo que demonstra a quantidade de água que a gente utiliza no processo, né? Que se utiliza no processo de produção. Um copo de suco de laranja, 170 litros. 1 litro de leite, 1.000 litros, né? Calça jeans, 10 mil. 1 quilo de arroz, 3 mil litros. Então, vai muita água em tudo. A gente precisa de água para tudo nesta vida. Bom, galerinha, então a respeito disso, eu quero que vocês reflitam sobre isso, sobre essas questões, até porque sustentabilidade, essa preocupação com a água, principalmente, ela está cada vez mais forte, nunca sai de moda, porque a cada dia que passa, a cada ano que passa, a gente precisa sim ter consciência, tá? E vocês podem fazer a página 89 para escolher um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos da Água e criar um cartaz para divulgar o tema. E nesse caso, o cartaz que vocês vão criar vai ser desenhar na própria página 89, não é para vocês criar, pegar ou comprar cartolina, não. Faz, né, como se fosse um cartaz para divulgar esse tema aí, tá? Na página 89. E depois eu quero que vocês me mostrem feito direitinho, tá bom? E aí a gente conversa nas nossas próximas videoaulas, tá? Pra gente treinar o que foi das aulas, né, que eu já dei. Exercícios de fixação, exercícios de revisão, atividades diversificadas, tá ok? Então, até o nosso próximo encontro, pessoal. Um beijo e fiquem com Deus.